Você sabe como é a estrutura de um estúdio de games? Bom, um inscrito nosso pediu pra gente falar sobre isso e hoje a gente veio aqui gravar sobre esse tema, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou o Gamarra. Então, bom, um inscrito nosso pediu pra gente falar sobre como que é o estúdio que a gente trabalha, quantos funcionários tem, o que cada um faz, cada departamento, como funcionam as coisas. Então a gente separou tanto do meu quanto do Unity, como que cada estúdio é estruturado. É um pouco diferente, cada estúdio faz às vezes uma coisa diferente, tem um foco diferente, mas é até bom pra vocês ficarem com um vídeo um pouco mais completo. Então vamos lá, Unity, quer começar eu ou você? Começa aí. Eu começo então. Bom, o estúdio que eu trabalho atualmente tem 17 funcionários. Eles têm basicamente 3 grandes áreas do estúdio, que a gente chama de arte, a área de programação e a área de produção, eu vou chamar. Vamos lá para a parte de arte primeiro, a minha parte. Então, deixa eu pegar aqui a colinha que eu anotei aqui com o Unity. Na parte de arte, a gente tem 3 modeladores. Que acho que é a que mais precisa em arte, talvez sejam os modeladores, para criar bastante props, environment, personagens, tudo. Tem um animador, que sou eu no caso, então já foram 4 pessoas aqui do time de arte. Um generalista, que ele faz um pouco de VFX, ele faz um pouco de tudo, um tech artist junto, então ele consegue ajudar em todas as áreas quando precisa. E um concept art, que normalmente também acaba sendo o diretor de arte dos projetos, então é um concept art / diretor de arte. E com isso a gente fecha aqui a lista dos artistas. Não são tantos artistas, é um estúdio com 17. É um estúdio relativamente pequeno. Mas vocês vão ver que as coisas, mesmo no estúdio pequeno, começam a ficar complicadas. Programador, eu não vou saber dizer exatamente qual é a função de cada um. Eu imagino que tenha especializações diferentes, mas não é muito a minha área, então eu não conheço. Talvez o Unity possa supor mais ou menos o que cada um faz. Deve ter se eu não me engano, eu trabalhei já na empresa do Gamarra. Lá tinha um cara que era de graphics, programador mais gráfico, mais de performance. Tem um que manja mais de AI e o resto é mais generalista. Quando eu trabalhava lá, eu era o UI. Não tendo eu lá, provavelmente todo mundo acaba botando a mão na UI. Então, estúdios pequenos geralmente é assim, né? A galera mais generalista, uma coisinha ou outra, que geralmente é essas duas, né? O cara da AI e o cara de performance, às vezes. Pra otimizar. Ou um cara que seja acima do sênior, né? Que chama principal. É tipo faixa preta, daí primeiro dan, segundo dan, essas coisas. Então, o sênior não é só sênior, tem níveis de sênior. Tem o cara que manja muito do jogo, né? Que eu não vou entrar ainda no meu estúdio, mas, por exemplo, tem o cara que manja muito daquele tipo de jogo. Então ele é bom pra quê? Pra fazer a arquitetura daquele jogo. Porque Ele manja, tipo um MOBA, né? O cara tem que conhecer muito como que funciona o tempo de reação, as skills, como é que funciona, se aquilo tá bom ou não, latência. Então se o cara manja muito do jogo, porque ele jogou muito na vida dele, fica muito mais fácil. Ou se o cara já fez muitos jogos daquele tipo. Já participou de vários projetos parecidos. Então, com o tempo o programador acaba, vou contratar fulano porque ele manja muito de RTS, ou o cara é o gênio dos FPS. Aí você acaba sendo não só especialista de uma área, mas de um gênero de jogo também. Acontece muito, principalmente em estúdios maiores, acontece esse tipo de coisa. Bom, e a terceira área aqui também é a área de produção. A área de produção é uma área que, apesar do nome ser de produção, ela não necessariamente é de desenvolvedores. A gente tem aqui um roteirista, que normalmente é o cara ali que vai escrever diálogo, vai escrever a história do jogo, coisa assim. Tem um produtor, que é que a gente até tem um talks falando sobre a profissão de um produtor, a gente comenta disso. Que é o cara que vai ajudar um pouco todo mundo a organizar as coisas. Ele não necessariamente coloca a mão na massa. Gerente de projetos. Um gerente de projetos. E outros 3, que são 3 game designers. Então, 3 game designers, um produtor, um roteirista na área de produção. E o importante frisar que o seu estúdio não tá fazendo um jogo só, né? Exatamente, isso que eu ia entrar agora. Por que 3 game designers? Porque às vezes fica aquela coisa muito cacique pra pouco índio, né? Todo mundo querendo dar pitaco. Não são essas 17 pessoas que estão fazendo um único projeto. Lá a gente tem equipes que fazem um projeto aqui, outro projeto ali, que é bem comum. E também é um estúdio de outsourcing. Então, por exemplo, às vezes um estúdio maior vem e contrata esse estúdio que a gente está trabalhando e fala assim, eu preciso dos seus programadores por tantos meses, ou por tantas semanas, ou para resolver tal problema aqui. Ou não todo o time de programação, ou às vezes só 1, 2 pessoas. O Unity ou já às vezes fez o isso artista, também. né? Eu fiz também, eu já fui de outsourcing lá. Que daí basicamente, se a gente tá fazendo um projeto próprio do estúdio, ele fala assim, o Gamarra não vai poder pegar tasks do nosso projeto porque ele vai fazer outsourcing por tantas semanas
semanas ou por tanto tempo, que é basicamente de onde entra o estúdio do jogo para bancar as pessoas para desenvolver os estúdios, os jogos da casa, né? Então é esse estúdio que eu tô trabalhando assim, a gente presta serviço para alguns outros estúdios ocasionalmente para arrecadar dinheiro pro estúdio e a gente desenvolver os jogos ali internos do próprio estúdio. É legal que o meu solicita trabalho de outsourcing, então eu já chego lá também para explicar como que é o outro lado da moeda. Então, para vocês terem uma noção, 17 pessoas não é um time tão grande Mas assim. Mas também não é pequeno. Não é pequeno. E uma coisa interessante aqui que às vezes a gente está pensando em montar um estúdio aqui e tudo, para você ter uma noção de como a brincadeira começa a funcionar, para você manter um time de mais ou menos isso, uns 17 pessoas, eu chuto, não tenho esses dados, mas eu chuto mais ou menos, você vai gastar quase que uns 400 mil reais por mês. Porque é um estúdio internacional, então tá pagando em dólar. Então se fosse transformar isso em real, é uns 400 mil reais por mês, que não é pouca coisa. Então assim, cada 2, 3 meses é quase R$1 milhão que vai. Se você tá pensando em abrir um estúdio aqui no Brasil e pensando, acho que eu vou conseguir contratar aí 10, 15 pessoas, tem uma noção, claro, depende também do nível das pessoas que você vai contratar, depende do padrão de qualidade que você vai pôr no estúdio, depende de se você vai contratar sênior, júnior, se também por ser internacional e tá em dólar, isso com certeza faz o custo ficar mais alto, mas também eles recebem em dólar, então isso dá uma equalizada para eles, né? Porque a gente aqui transformando tudo em dólar em real fica caro. Mas é interessante para vocês terem uma noção, bom, um estúdio pequeno, praticamente médio quase, de 17 pessoas, é mais ou menos essa estruturação que vai ter. Mais ou menos 1/3 vai ser programador, 1/3 para mais até. Eu acho que a maioria dos outros estúdios teriam mais programadores, talvez. Ele faz mais projetos de uma vez só, então talvez ao invés de você pegar 3 game designers, poderia ter 1 game designer ou 2 game designers, ter mais programador, no caso. Mas a maioria seria mais ou menos isso. 1/3 ali de arte, 1/3 em programação e o outro terço ali na produção geral. Tem alguns estúdios que daí vão ter pessoas, por exemplo, de RH, vão ter gente de financeiro. Nesse daqui, no caso, não tem, porque o próprio dono, que é um dos programadores também, ele cuida de toda essa parte de RH. O dono acaba trabalhando, às vezes, por 2, 3 pessoas, né? Por isso que ele é o dono também. Então, para você ter uma noção, é mais ou menos isso como um estúdio internacional médio, pequeno para médio, seria organizado. E o seu Unity, como funciona? É um estúdio americano, vamos poder dizer que ele é uma startup. E aí, qual é a diferença entre uma startup e um estúdio pequeno? A startup é uma coisa mais dinâmica, então, que nem... O que aconteceu? Aconteceu que teve um segundo layoff na minha empresa recentemente, acho que faz 2 semanas. Se você não viu meu vídeo sobre o primeiro layoff, veja aqui. E saíram mais 7 pessoas. Então, assim, eu não vou ter de cabeça exatos os números, mas eu tenho mais ou menos a noção aqui de quantas pessoas... Se eu não me engano, tem umas 30 pessoas atualmente. Tem o CEO, que também faz parte... O que o CEO está fazendo? Importante frisar, então, vamos lá. Vamos estruturar de cima para baixo. Atualmente, a empresa está focada em 2 coisas. Primeiro, o time que está executando o game, fazendo o que é preciso para criar uma demo jogável para mostrar para investidor. Startup no começo sobrevive de investimento. Então, aí nos Estados Unidos isso é muito mais agressivo, é muito mais dinheiro rolando. Então, assim, para você conseguir milhões pro jogo, você precisa mostrar. Então, né, eles decidiram que um teaser, um trailer de 1 minuto e meio, 2 não é suficiente. Eles querem ver o jogo executando, né, para saber a qualidade realmente do gameplay. Então, focou. A grande maioria está focada em terminar isso para mostrar para o investidor, que é o que? A gente está fazendo um MOBA, né? Ou seja, todo MOBA tem que seguir a regra dos MOBAs. Tipo, isso aqui é igual League, é igual Dota? Por enquanto, sim. Mas aí tem o time que está focado só no quê? No que vem depois, no que vai ser o diferencial do jogo. Né? E isso aí são, se não me engano, são 4 pessoas ou 3, que é o CEO, aí tem o programador mais experiente, que está tomando conta mais dessa parte estratégica do que o jogo vai ter de diferente dos outros. E mais 1 ou 2 pessoas estão nesse time. É porque quase toda semana muda a estruturação, assim. Então, eu não vou saber direito. Mas vamos voltar para a parte mais dos números, né? Então, por exemplo, programador.
tem 3, atualmente, né? 3 programadores de gameplay, sendo um deles o lead, que é o líder dos gameplay. Aí tem mais 2 programadores que são do back-end, que estão programando o servidor e tal. Um deles acaba dando uma mãozinha no gameplay também, quando precisa, principalmente quando tem algum bug relacionado à conexão com o servidor, enfim. Eles também agora têm um lead, que é esse cara que tá tomando conta junto com o CEO da parte mais do diferencial do jogo. Então ele tá meio que lá e aqui, só gerenciando essa parte. Aí tem o CTO, que é o chefe de todos os programadores. Então ele é quase que o braço direito do CEO, assim, vamos dizer. Né? Que é um Mark que a gente entrevistou. Que é o Mark que a gente entrevistou, tá aqui também. Inclusive o Bill, o CEO também, tá aqui o vídeo que a gente entrevistou ele. Também já entrevistamos o Mike, vamos por todos os vídeos aqui. A equipe inteira do estúdio da Unity já foi entrevistada quase. O Mike seria o diretor de arte, seria o líder dos artistas. E aí dentro dos artistas tem 2 categorias, 3, né? Porque na verdade assim, o Mike é o cara que entende muito, ele sabe de Unity, ele sabe guiar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que faz só a arte da UI, que eu inclusive trabalho muito próximo dela, porque eu que sou o programador da UI. Então a gente conversa sempre, né, pra ir melhorando essas coisas. Aí tem os artistas conceituais, que vão criar os personagens, como que eles vão parecer, a direção do como o game vai, né, tipo, a arte do game, o que o game tem que parecer, que expressão que eles querem dar pra isso. Aí tem o cara que toma conta tem acho que 2, né? Tem um cara que é mais especialista em VFX, da Unity mesmo. E tem um outro que também é um tech artist, que vai também ajudando na Unity algumas coisas, ajudando no time conceitual também. Ele fica meio lá e aqui. E o Mike também toma conta da galera da outsourcing contratada, porque a gente não modela e não anima. Então é a outsourcing que faz isso pra gente. Aí eu já nem sei quem são, quantos são, porque eles não são do nosso estúdio. A gente só solicita e eles entregam. Daí se tiver alguma coisa errada, volta, faz de novo, vai arrumando até dar certo. Também tem o time de game designers. Vamos só aproveitar essa parte. É interessante, você pode, por exemplo, um estúdio que nem o do Unity, ele pode focar toda a energia do próprio estúdio ali na galera da programação, que vai realmente fazer a parte técnica ali do jogo. E eles topam, tipo, vou pagar um pouco a mais pelo custo da arte, que o Art Sourcing ganha dinheiro nisso. Ela tem os próprios artistas, vai fazer o que o estúdio do Unity quer, e eles vão ganhar um pouco a mais em cima disso. Então, por exemplo, se fosse contratar os artistas, os animadores, tudo seria mais barato? Pode até que seria mais barato, mas se ia demorar mais pra começar a fazer, pra colocar a mão na massa, tem que contratar todo mundo, tudo. E você tem mais gente para gerenciar, mais gente para tomar conta, então às vezes isso não é interessante, às vezes é mais legal pro estúdio falar, não, vou terceirizar isso, ao invés de contratar pessoas para fazer isso para mim. Então por isso que tem essa parte de outsourcing, é bem comum. Muitos estúdios fazem isso, que nem o que eu tenho lá, que você trabalha e você trabalha nos próprios jogos e faz outsourcing também por causa disso. É um mercado comum isso de outsourcing, né? Sim. Várias empresas às vezes precisam, trocam figurinhas. Por isso que quando a gente às vezes tá jogando um jogo, aparece lá, tipo, 5, 6 estúdios antes de começar o jogo. Porque um fez uma coisa, mas pegou outsourcing de outro, e outra galera ajudou naqui, ali. Então não é um único estúdio que cria tudo. Sim, vai pegando um pouquinho de cada, mas tem um que é o principal que contrata os outros, né? E aí, antes que eu esqueça, né, do time de arte ainda, tem o Audio Designer, que também a gente já entrevistou ele, que tem muito estúdio que não dá bola pro áudio, deixa pro final e aí o negócio não fica tão bom quanto poderia, né? E esse foi um cuidado que tiveram no que eu trabalho, que tá ficando muito show. Então, assim, a combinação do VFX com os sound effects, né? E os poderes ali do jogo tá muito legal, um negócio bem coeso, porque eles se conversam. Eu acho que até por isso que o áudio não foi de uma outsourcing, né? Porque normalmente é muito comum você contratar um terceiro para fazer o áudio e tal. E eles optaram por contratar uma pessoa permanente para ter justamente esse contato mais próximo. Voltando agora para os game designers, tinha mais game designers porque tinha um time focado só na economia do jogo, né? Então, assim, o que vai monetizar, o que a gente precisa fazer. Então, assim, por ser uma startup, a gente vai tentando caminhos, vê que não vai dar certo, volta para trás, tenta outra coisa. Então, saiu todo o time dessa parte da monetização, porque eles vão focar agora só em conseguir vender o peixe pros investidores. Então, eles deixaram isso de lado. Então, saiu muitos game designers por conta disso. Se não me engano, agora sobrou só o que era o lead,
que a gente também já entrevistou ele, que é o Ali aqui, junto com o Thomas. O Thomas saiu nesse layoff de agora, infelizmente. Mas então eu acho que é basicamente o Ali, e tem mais um outro que ajuda, e meio que os leads e tal também dão os pitacos de game design, assim. Porque o Ali manja muito de mob. Então ele é realmente o melhor game designer pra esse gênero que a gente tem lá. Porque ele joga muito bem em Dota. E o meu lead também é um cara muito acima da média no Dota. Apesar de que o CEO é fanático em League. Então fica essa rixa saudável, assim, essa rivalidade. Que mais? Aí tem a galera do RH. Tem um que cuida mais das pessoas. Tem um cara que cuida mais de contratação e essas coisas. Tem um cara que é mais a parte burocrática, folha de pagamento, imposto, essa coisa toda. E agora também, mais recentemente, de alguns meses pra cá, criaram um time de QA, né? Que são os testers. E QA, tá sendo... pra quem não sabe, é Quality Assurance, né? Isso. Que é garantia de qualidade. Isso. O time de qualidade. Time de qualidade, porque eles vão testar o jogo e falar, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bem feito. E aí tem lá os tickets, daí eles reportam bug e a gente não precisa ficar se preocupando tanto, porque eles estão lá pra garantir que o negócio tá certo. Se não tiver, eles vão saber e vão reportar. Então eles estão lá pra descobrir bugs novos e pra ver esse feature de bugs corrigidos, se realmente foram corrigidos. Porque tem coisa que demora pra testar. É um jogo online, multiplayer. Então tem coisa que, localmente funcionou aqui na minha demo. Mas se eu jogar com 3, 4 jogadores ao mesmo tempo, isso aqui não funciona tão bem, tá? Com delay aqui que tá ruim, entendeu? Então tem coisa que você não consegue testar sozinho, aí você tem que ficar pedindo pro outro ajudar, e aí era bem chato, tipo, me ajuda aí, você fica meia hora com o cara perdendo tempo só testando. Então manda pro QA, que é o trabalho deles, é muito mais barato a hora do QA do que do programador, deixa eles testando, sabe? Compensa pra empresa. E então o negócio tá fluindo, é legal. Tem estúdios, então o nosso é muito assim, tem a bolha ali dos programadores, eu sou um privilegiado que eu consigo quebrar essa bolha porque eu sou responsável pela UI e pelo áudio, né? Até pela meu background de músico, eu adoro mexer com isso, então assim... Inclusive o audio designer é brasileiro, então assim, troco um papo com ele e tudo que ele precisa eu sei, ele não precisa ficar explicando, porque eu já tive até estúdio também, né, de áudio, eu sou músico também, frustrado, mas sou. Então assim, eu já produzi música, já gravei até videoclipe da galera um tempo atrás, muitos anos atrás, então eu entendo com termos técnicos que ele fala aqui, um fade, não sei o que lá, o áudio... Eu entendo o que ele tá pedindo e já vou lá e programo certinho pra ele, e então essa comunicação fica muito boa. E a UI, que é a minha especialidade desde muitos anos, né? Então eu consigo falar com ela, e então eu tenho esse contato principalmente com esses dois. Então pra mim é muito legal. Nessa empresa não tem muito esse contato que não tem na empresa do Gamarra, que é o game designer tá em cima de você ali, explicando a feature, é um negócio mais solto assim, né? Muitas vezes é basicamente assim, imita o outro MOBA, né? Tipo, isso aqui é só copiar desse. E pronto, não tem que inventar a roda. Por enquanto, né? A hora que a gente for fazer algo diferenciado. Então, é basicamente isso. Tem empresas que gostam de fazer mini times. Então, por exemplo, como seria esse formato em uma outra empresa? Seria assim, tem o time da UI. Não é assim, programadores e os artistas. É assim, o time da UI tem o quê? Tem um game designer pra UI, sei lá, tô dando um exemplo. O artista da UI e o programador da UI. E esses trabalham juntos, né? Então eles têm as reuniões deles e eles se viram ali. Vai ter lá o produtor, que na minha empresa não tem, mas por exemplo, teria um produtor que conecta todos os times, né? Que gerencia todos. Mas aí seriam mais independentes, então tem times voltados para categoria, que seria programador, artista, game designer, e tem times que são por feature, né? Por tipo, aqui é a UI, aqui é a animação, daí vai ter o programador que vai fazer o bonequinho do gameplay lá, e o artista que vai fazer a animação daquele, o modelador, e aí eles trabalham juntos pra... Enfim, mas normalmente acho que a maioria dos estúdios é do outro jeito. Tem o time dos programadores, eles têm as reuniões deles, tem o time de game designer, tem os artistas, e é por aí. Eu até achei interessante essa ideia de você separar ali. Eu acho... Um programador, um animador, Eu curto essa ideia, porque é mais... Sabe, cada um tem uma mentalidade, o negócio flui de uma maneira diferente, porque
A reunião de programador, todo mundo pensa igual, né? Então, assim, todo mundo é lógico, é isso aqui, aquilo. E aí você vai conversar com o outro time, é totalmente diferente. Então, se você misturar essa galera num time só, eu acho que é mais rico. Mas... O que a gente vê no nosso estúdio, a gente faz assim. Né? Vamos fazer assim. Só que isso só funciona se for um jogo maior, né? Se é um estúdio que tem 2 programadores... A gente já pode fazer isso hoje. Eu e você trabalhando juntos já é um mix, coisa, tá vendo? Aí é a casquinha é o quê? Baunilha ou chocolate? É mista. E é isso. Bom, então, se você tinha uma dúvida de como funciona a estruturação de alguns estúdios de games, basicamente é isso. E se a gente for fazer uma escala maior, basicamente seria isso numa escala maior. Em vez de 5, 6 animadores, 5, 6 programadores, teria 10, 20 programadores. Daí... Dentro, quanto mais gente, mais especializado é. Então, tipo, modelador, tem o cara que só modela a cabeça, daí o cara que só modela objetos inanimados, ou outro que só modela o corpo. Cenário. Animação só de... humano, de monstro, de vai expressão especializando, facial, né? Programador também, o cara que só vai programar os carros, o cara que só vai programar o personagem, o cara que só vai programar os menus. E aí começa a quebrar cada vez mais, né? Aí você vai virando cada vez mais o apertador de parafuso. Parafuso bem especial, mas... bem caro esse parafuso, mas é. Mas a ideia é essa. Bom, então agora você já sabe como funciona mais ou menos isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um joinha pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque se você assistir esse vídeo inteiro, outros vídeos do canal também podem ser do seu interesse. Então se você se inscrever aqui no canal e você colocar o sininho aí pro YouTube te notificar, porque a gente não é um canal pequeno, o YouTube não dá tanta bola assim pra gente. E provavelmente a gente vai continuar sendo um canal pequeno por toda a nossa existência, mas tudo bem, não ligamos pra isso, porque o nosso nicho aqui é pequeno, mas a gente faz com muito carinho, porque estamos ajudando algumas pessoas a mudar de carreira, ou começar na área de jogos, ou entrar no mercado internacional. Então, se é uma coisa que você tem interesse em alguma dessas coisas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você ser notificado dos nossos vídeos, e eu vejo você no próximo vídeo. Falou!